Presidente Desculpe. Rotary Clube Rio de Janeiro, Ipanema, classificação ótica varejo. Né? Agradeço aqui a presença dos rotarianos, presenças, convidados e convidadas, sejam bem-vindos a mais uma reunião com uma palestra assim, que vai ser ótima, como tem sido todas, desde o nosso ex-presidente, foi uma luz nas nossas reuniões com tanta palestra bacana, e vamos dar início à reunião. Passo a palavra ao nosso protocolo, Luciano Lunardelli. Obrigado, presidente Marcos Araújo. Na tribuna, Luciano Lunardelli Salomão, classificação Segurança Nacional, Marinha do Brasil. Como o presidente já adiantou, boa noite a todos, companheiros e companheiras, convidados, visitantes. Hoje nós teremos a palestra com a Mônica Tinoco e a Ana Maria Esteves, que nos dá muito prazer em tê-las vocês aqui. Mônica já companheira de Rotary, Ana Maria, quem sabe, né? No futuro, a gente não sabe. O tema mediação é bastante empolgante e atual. Gostaria também de agradecer as presenças da Patrícia Pascarelli, que é convidado da Patrícia Madruga, a Silvio Chiapacazzi, convidado da Cristina Madruga, Silvio Chiapacazzi, do Rotary Clube Rio de Janeiro Campo Grande, Carlos Evaristo, do Rotary Clube Rio de Janeiro Porto Maravilha, Maria Fernanda, Evelyn Góes, sempre nos prestigiando. Então, a todos uma boa reunião, e eu devolvo a palavra ao nosso presidente para dar continuidade. Obrigado. Obrigado, Luciano. Então, companheiros e companheiras, é com grande satisfação que a gente vai ter essas duas companheiras aí, vão nos orientar, vai nos dar uma luz dessa palestra, né? Mas antes de começar, eu abro o período para comunicação. Se alguém tem alguma comunicação a fazer, falar alguma coisa a respeito de alguma outra palestra, alguma coisa que queira explanar agora, por favor, eu abro aí para quem quiser. Tá, Luciano? Vê quem levanta a mão, quem queira falar alguma coisa, antes de começar a palestra, né? Período de comunicação. Vamos lá, se tem alguém para falar alguma coisa, né? A gente aguarda antes de começar a palestra. Acho que ninguém levantou a mão, acho que podemos dar continuidade aí, presidente. Então, vamos dar continuidade. Então, companheiros e companheiras, nós temos hoje, então, duas palestrantes que nos honram com as suas presenças, sejam bem-vindas, tá? Que a explanação de vocês, que vocês tenham paciência com a gente vai perguntar algumas coisas, né? E dou a palavra a vocês duas para que vocês comecem a reunião. Companheiro presidente, pois não. Eu vou fazer a apresentação das palestrantes, ok? Sim, tá bom, presidente. Tá certo. Então, por favor, com a palavra o nosso companheiro Robert Barbosa. Ok, boa noite, companheiros, companheiras, convidados, convidadas. Na tribuna virtual, Robert Barbosa, classificação, construção e reformas sustentáveis, hoje para fazer a apresentação das nossas duas palestrantes dessa noite. A nossa palestra, como todos sabem, já divulgada em toda a rede, e nesse momento estamos aqui na sala do Zoom e também estamos transmitindo ao vivo pela a nossa sala do YouTube, e essa palestra será gravada. Assim que terminar, estará no nosso canal, então quem quiser acessar é só entrar no canal do Rotary Clube de Ipanema e tem aí para os seus arquivos também poder agregar junto a cada um que quiser esse tema, não só aqui, mas em qualquer outro clube, ok? Então, eu gostaria desde já agradecer muito as palestrantes, e eu começo apresentando a nossa primeira palestrante, a doutora Mônica Martins Tinoco. Doutora Mônica, também nossa companheira do Rotary de Ipanema. Na formação acadêmica dela, é graduada pela Faculdade Bennett, em Direito, e tem pós-graduação em Administração Escolar pela Faculdade Cândido Mendes. Também, em 2008, tem formação em Educação Internacional pela Framingham State College. Em 2009, pós-graduada na AVM, que é o curso META, Magistratura e Procuradoria Trabalhista.
2012, pós-graduado em psicopedagogia pela Faculdade Cândido Mendes. 2015, graduado em pedagogia também pela Faculdade Cândido Mendes. E 2020 e 2021, curso de mediação de conflitos e capacitação em arbitragem pela Equilibre Gestão de Conflitos. Tem uma grande experiência profissional, não somente na área da pedagogia, mas também na área do direito, e atualmente, né, como mediadora de conflitos em formação na Equilibre. Então, essa é a formação da nossa primeira palestrante. Nossa segunda palestrante dessa noite é a doutora Ana Maria Esteves Caiuca, formada em Direito e Administração de Empresas com especialização em Administração e Marketing pela Fundação Getúlio Vargas, formação em Mediação de Conflitos na Escola Superior de Advocacia, formação em Mediação de Conflitos pela Escola Superior de Administração Judiciária, ESAD-RJ, também tem capacidade de negociação pela teoria da negociação da Harvard, International Group of Harvard University, Massachusetts, formação em mediação circular, narrativa, Saracobe. Também tem uma formação linear em transformativa circular narrativa e dentre outros cursos, né, que profissionalmente tem experiência também em mais de 30 anos de experiência como executiva da indústria, negociando e gerindo contratos junto a empresas de grande porte, como L'Oréal, Sanofi, Cosan, ExxonMobil, dentre outras empresas. Então, temos certeza absoluta que esses dois talentos, né, do direito, e com certeza hoje vai nos brindar com essa brilhante informação, que ainda é uma coisa muito nova no Brasil, e eu tenho certeza que, para nós que somos empresários executivos, vamos sair daqui com bastante conhecimento e vamos tirar as nossas dúvidas. As senhoras, eu desejo uma boa noite, uma ótima palestra. A palavra está com vocês. Muito obrigada. Bom, Ana, estou sharing aqui a nossa palestra. Bom, obrigada pela acolhida de todos vocês, boa noite a todos. E eu quero dizer que isso aqui é uma co-construção. Vamos construir juntos essa palestra e esse conhecimento, que talvez seja novo para alguns, mas ele já está aí bem, né? Antes de Cristo, a gente já tem a mediação, né, Mônica? Isso aí, Ana. Antes da gente começar, eu queria propor a vocês, eu e Mônica, convidá-los para vocês escreverem no chat, né, o que vem, né? Quando vocês escutam a palavra conflito, qual é o primeiro pensamento que vem nas suas mentes, né? O que primeiro aparece? Escrevam no chat para a gente, por favor. Bem sucintamente. Tá ótimo. Então, vamos lá, vamos passar. Aqui eu vou fazer uma breve apresentação da Equilibre, né? A Equilibre nasceu, na verdade, eu cheguei na mediação porque eu assisti uma palestra com a Gabriela Asmar, que é uma das coautoras da lei, Gabriela Oliveira Asmar, e ela falava desse método, eu fiquei assim, eu vi a palestra, fiquei encantada, eu falei, gente, a pessoa vai resolver o conflito, ela mesma vai construir a solução, isso me encantou, e eu, então, resolvi buscar a formação em mediação. Então, fui trabalhando nesse sentido e, conforme o Robert leu, né, eu fui fazendo vários cursos, mestrado na Argentina, né, em parceria com a Suíça, com o Instituto Universitaire Kurt Bosch, e fui mergulhando nisso. E, ao longo dessa minha trajetória, né, gerenciando contratos em empresas multinacionais, sempre fui da área empresarial, eu vi que assim, as pessoas não conseguiam resolver projetos que não saíam do papel em grandes empresas, questões que iam se arrastando e perdas financeiras muito grandes, pessoas saindo da empresa, a empresa demitindo dois colaboradores que não conseguiam resolver, né, o conflito. E aí, a mediação, quando eu conheci a mediação, eu falei, não, é isso que eu quero fazer e é isso que eu vou mergulhar. E acabei fazendo uma transição de carreira há 12 anos atrás. E a Equilibre surgiu para isso, né? O que eu queria? Eu queria ajudar as pessoas a resolver problemas, né? A ter mais saúde, a ter qualidade, né, nas suas vidas, as empresas perderem menos dinheiro. Eu sempre fui dessa área, então eu sei muito bem o que é isso, né? E o tempo que leva para se resolver. Então, o Equilibre veio dessa ideia, né? Ela pretende, né, participativamente, né, na sociedade como
proporcionando mudança de paradigma, de forma, né, de cultura, de pensar de uma nova forma. E aí, nesse meio, a gente veio não só trabalhando os métodos, né, alternativos e adequados de resolução de conflitos, com mediação, arbitragem, e a gente vai ver mais adiante vários outros métodos, e também trazendo formação, porque é preciso, né, formar pessoas para que a gente tenha no mercado pessoas que possam atuar e ajudar a resolver conflitos de outra maneira. Então, essa é a proposta da Equilíbrio, de trabalhar, né, ajudando as pessoas e as empresas a resolverem questões de forma muito célere, muito qualitativa, né? Essa é a nossa ideia. E o mundo mudou. O mundo mudou. Eu, na semana retrasada, estava lendo o discurso do reitor da USP, quando ele inaugurava o Centro de Resolução de Conflitos da USP, ele falando, olha, a terceira missão, nós temos o ensino, né, a pesquisa, e a terceira missão são as relações com as pessoas. O mundo mudou porque agora é preciso priorizar as pessoas. Então, o mundo mudou. O conflito, né, como oportunidade de crescimento, vocês colocaram aqui que, assim, conflito é problema, divergência, briga de pessoas, desavença. Então, sempre divergência de opiniões. Enfim, ninguém pensou o conflito aqui como forma de oportunidade de crescimento. E o conflito é isso, né? Você tem uma oportunidade de mudar, de ver a coisa de outra maneira e crescer, não necessariamente ser uma coisa negativa, ruim, né? Então, crise, a gente tira o S e fica CRI. E aqui é um espaço de criação. Então, é a hora e a vez do acordo em detrimento da disputa. Passou esse tempo onde você pode realmente construir soluções em conjunto de ganha-ganha. No judiciário, você tem um vencido e um vencedor. Nesses métodos, na verdade, na mediação, negociação, é um ganha-ganha. É claro que a arbitragem é um juízo privado, mas vocês vão ver à frente particularidades, né, de escolha ainda e de autonomia da vontade. Então, é a hora e a vez do ser humano. Vamos lá, pode passar. Obrigada. Pois é, e aí entram as várias possibilidades, né? Hoje, através da mediação, nós temos um tribunal multiportas, que podemos ou trabalhar através da mediação de conflitos, ou através da arbitragem, ou com negociação, ou através de online dispute resolution, ou conciliação, como o nosso colega, como o nosso presidente falou hoje na hora do início da reunião, né? Falou em conciliação, e eu pontuei a ele que existe uma diferença, sim, entre a conciliação e a mediação de conflitos, e é por isso que a gente está trazendo a mediação, por ser um assunto novo e um assunto que os empresários hoje podem se valer disso de uma forma muito mais eficaz, né, para as suas resoluções de conflitos. Também temos comitê de resolução de disputa e o judiciário ao nosso dispor. Então, existem várias formas de trabalhar essas questões de conflitos, né? A partir dessa situação, nós veríamos a questão específica da mediação de conflitos e arbitragem, que foi por isso que nós viemos aqui hoje, para falar desses dois itens, dentre todos os outros que eu citei. Bom, vamos começar, então, com a mediação, né? Depois a gente fala um pouquinho sobre a arbitragem, para que vocês tenham uma noção bem clara de como funciona uma, de como funciona a outra. Então, nós vamos falar um pouquinho do que é da mediação, quais as características da mediação, quais os benefícios da mediação comparado ao judicial, tá? E de que forma a gente pode aplicar a mediação. Tá bom? Então, a gente vai passar agora para vocês um vídeo curtinho, tá? Bem didático, só como uma forma introdutória para vocês começarem a entender o porquê que hoje está chegando essa ferramenta tão forte que vai nos ajudar tanto enquanto ser humano na sociedade. Então, vamos lá. Não está indo, Ana, deixa eu ver aqui. Bom, então, se não está, a gente faz diferente. Isso.
Eu vou stop sharing e vou buscar o vídeo que eu já deixei preparado. Share. Resolution. Oh, sorry. Arbitragem. Here. Mediação. A mediação tem como principal característica proporcionar oportunidades para a tomada de decisões pelas partes em conflito, utilizando técnicas que auxiliam a comunicação no tratamento das diferenças entre os envolvidos de forma construtiva e interativa. O mediador atua com neutralidade e imparcialidade, ajudando a aproximar as partes, identificando assim as questões do conflito e restabelecendo a comunicação. As técnicas utilizadas na mediação têm por objetivo uma ótima solução ao seu problema. Veja agora este exemplo. Seu João possui uma microempresa. Cláudia e Alexandre são seus filhos e estão brigando para saber quem será o próximo presidente da empresa. Os dois não conseguem chegar num consenso. Alexandre decidiu procurar ajuda de uma câmara de conciliação, mediação e arbitragem para tentar realizar um acordo por meio da mediação para resolver a situação. Alexandre preencheu o requerimento inicial para explicar o conflito. A Câmara emitiu um convite para que Cláudia pudesse refletir e decidir se iria participar da mediação ou não. Alexandre e Cláudia foram convidados para a reunião de pré-mediação para entender melhor as regras do procedimento. No dia marcado, os dois compareceram à Câmara e o secretário de procedimentos explicou como funciona a mediação, enfatizando que o procedimento é totalmente sigiloso e informal. Explicou ainda que a intenção do procedimento é restabelecer o bom relacionamento entre as partes e que possam juntas construir um termo de acordo. Alexandre e Cláudia escolheram o mediador da lista da Câmara, assinaram um compromisso de mediação e marcaram a data da reunião de mediação. No dia estabelecido, as partes compareceram à Câmara. Seu João também foi convidado e participou da reunião. O mediador começou então a conduzir a conversa, perguntando a Alexandre o que havia acontecido. Ele explicou a situação e se exaltou falando dos problemas. Por isso, o mediador sugeriu o uso do caucus, uma conversa do mediador a sós com cada uma das partes. Ele começou por Alexandre e, conversando com ele, conseguiu entender qual o interesse verdadeiro, o interesse guardado, que não é exposto por receio de demonstrar fraquezas para municiar a outra parte. Depois de entendida a real intenção de Alexandre, o mediador conversou com Cláudia para entender suas reais intenções. As partes voltaram à sala de reunião e, depois de explicações e justificativas, conseguiram retomar a comunicação. Assim, Cláudia propôs um acordo que foi aceito por Alexandre. O mediador então transcreveu o acordo e as partes assinaram um termo e saíram satisfeitos da reunião. Bom, deixa eu só voltar aqui a nossa apresentação. Ups. Bom, visto esse vídeo, deu para ter uma ideia inicial de como a mediação acontece. Tá? Então, na realidade, quais são essas características principais que determinam a mediação? Primeiro, a voluntariedade. Né? As partes elas estão ali por vontade própria. Tá? Ninguém é obrigado a ir a uma sessão de mediação. Né? E mais do que isso, a mediação ela é colaborativa. Então, ela traz um caráter muito mais informal de tentativa de compor um acordo. Então, é completamente diferente do judiciário, que não dá essa possibilidade, é mais engessado, né? E quem decide é um terceiro. A outra característica da mediação é a confidencialidade. Tudo que é dito numa sessão de mediação não sai da sessão de mediação. Ela não volta para o processo judicial. Tá? Então, isso traz muita tranquilidade para as partes poderem
se sentir à vontade, expor os problemas, tratar das emoções, que, na realidade, os grandes problemas eles são gerados, normalmente, pelo lado emocional, né? Quando não existe uma questão de matéria, né? Mas, normalmente, ele advém do emocional vinculado à matéria. E na mediação, a confidencialidade ela traz essa tranquilidade para as partes, para que eles possam falar sobre isso, tratar disso e, lá na frente, poderem continuar com um bom relacionamento após um acordo. Tá? Outra característica é a flexibilidade, né? Eles têm possibilidade de iniciar e terminar a mediação a hora que eles quiserem. Olha, não quero mais, não está dando certo, a gente está aqui já há 4 sessões, 10 sessões, 3 meses, que tem mediações que duram bastante tempo, porque demandam necessidade disso, e eles têm total livre-arbítrio para decidir o momento que eles não querem mais optar pela mediação ou se eles desejam continuar, porque a mediação está sendo extremamente eficaz para o problema deles. A outra característica é a autocomposição. Quem faz mediação são as partes, né? Eles são os protagonistas da solução do problema. O mediador ele está ali como, como neutralidade. Ele não julga, ele não interfere, ele é um facilitador. Tá? Então, quem realmente compõe a solução do problema são as partes, com a ajuda colaborativa e facilitadora do mediador. Tá? A outra característica é de equidade. Tá? É importantíssimo que as partes elas tenham segurança de que há equidade entre uma parte e outra. Ou seja, se uma parte tem advogado, a outra tem que ter também. Ela não pode estar sozinha e desacompanhada. Né? Por quê? Porque seria desigual. Então, mediação não trata desigualdades, ela trata equidades. Então, ela dá a ambas as partes a mesma possibilidade de amparo. Tá? A outra característica e final é da participação ativa. Pois bem, não tem como a mediação acontecer sem a participação das partes, porque tudo vem deles. Né? Todas as possibilidades, a história que eles contam, o porquê que as coisas aconteceram, os fatos que eles trazem. Então, tudo se começa e se desenvolve a partir das partes. Tá bom? E a Ana agora vai falar um pouquinho sobre os benefícios da mediação. Complementando a fala da Mônica, que eu acho que não apareceu ali, né? Ela é baseada na imparcialidade também, um dos fundamentos da mediação, e a neutralidade, que a Mônica até falou, só não estava ali como um dos fundamentos da mediação, digamos. Mas é isso mesmo que ela falou, não está ali para julgar nem nada, as pessoas vão construir. Então, normalmente, quando você constrói uma decisão, você constrói decisões de qualidade. Nessa jornada, eu tenho 12 anos de mediação, acho que só não estou fazendo mediação quando eu estou viajando, fora isso eu estou fazendo mediação. Eu, assim, nesses 12 anos, eu acho que só tive 2 acordos que não foram cumpridos, e assim mesmo não porque não quiseram, é porque surgiram outras influências que impossibilitaram e a gente teve que rever, mas não por descumprimento. Então, se a pessoa constrói, ela se compromete. Então, são decisões que ela escolhe, que ela vê que é possível, então é uma decisão qualitativa para ela, diferentemente de, muitas das vezes, no judiciário, você tem uma decisão que não atende nem a A e nem a B. Né? Isso acontece. Então, ali não, ali você constrói porque você conhece o seu problema. Ninguém é melhor do que você para saber o que é melhor para você. Então, é um processo de decisões de qualidade, é um processo célere, porque você tem controle sobre esse processo, né? Você vai querer acabar com aquilo ali, trabalhar, como a Mônica falou, é participativo, é colaborativo. Menor custo financeiro e emocional, porque você tem a possibilidade de trabalhar com as emoções. Eu tive um diretor, um presidente de um clube,
e ele fez uma mediação, ele teve um problema com uma questão, a pessoa chegou e pediu desculpas, ele tinha 88 anos, pediu desculpas a ele, a lágrima veio dos olhos, e aquilo para ele já estava resolvido o problema ali, ele queria respeito, ele queria consideração. Então, você vê que essa emoção foi trabalhada, não tem dinheiro que pague isso, né? Então, preserva as relações continuadas, porque se você tem uma relação societária, uma relação de família, não tem ex-pai nem ex-mãe. Se você se separa, ok, ex-casal, mas a família parental, ela permanece. E é preciso um diálogo. A criança, mesmo que pequena, ela percebe se os pais estão chegando, oi, como vai, tudo bem? Ou uma cara truncada. Você tem outra leitura. Não existe só a leitura de palavras, existe a leitura corporal, que a criança lê. E isso traz sofrimento quando não é bom, quando não é uma coisa, né, tranquila. Então, essa relação continuada é muito importante. A mediação, ela atende muito bem. 90% das empresas no Brasil são empresas familiares. Imagina se a gente não trata essa questão. É uma coisa, uma dificuldade para gerir, e quantas empresas se perdem isso por questões justamente de conflitos que não foram resolvidos. As possibilidades de atendimento são muitas, porque são várias pessoas pensando. Você tem ali um brainstorm imenso de possibilidades. Olha, vamos pensar aqui, como é que a gente pode resolver isso assim, assado e tal, diferentemente do judiciário, que não tem. Ali é o que cada um prova e não tem uma composição, né? Não dá para você fazer 1000 composições. É aquilo ali e ponto. Então, isso é muito rico, né, também de atendimento. É um título executivo extrajudicial, quando você faz uma mediação na Câmara Privada, esse título ele tem validade, ele é executável se a pessoa não adimplir, se não cumprir, a qualquer momento você pode executar ele no judiciário, e se ele for ainda num processo em andamento, ele pode vir a ser homologado no judiciário, ou não. Você pode, eu vou até contar um caso mais à frente, que vocês vão entender que não foi homologado e que ainda teve uma desistência da ação. Então, eu estava, né, numa conversa nossa aqui no início, falando da Convenção de Singapura. O Brasil assinou no dia 4 de junho, né, a Convenção de Singapura. E o que é a Convenção de Singapura? A Convenção de Singapura é uma convenção que traz ali os países se comprometendo a utilizar a mediação antes de judicializar questões que envolvam relações comerciais, principalmente. Então, hoje o Brasil, ele ratifica um acordo que eu possa ter feito em Israel, numa mediação numa empresa, ou em Nova York, ou na Europa, desde que o país seja signatário dessa convenção. Assim como aconteceu com a Convenção de Nova York em relação à arbitragem. O país que assinou a convenção, ele ratificava, reconhecia, né, homologava no seu país a sentença arbitral que possa ter sido proferida em Nova York, em Paris, né, em Singapura, enfim. Então, isso é uma coisa importante, por quê? Porque amplia as possibilidades de resolução em questões comerciais. Em um país que quer negociar com o Brasil, se ele tiver que fazer uma ação aqui no judiciário, né? Ele vai sabe que ele vai morrer, o dinheiro dele vai se perder e não vai resolver. Então, isso traz segurança e amplia o nosso universo e as possibilidades de negociação com o mundo. Não faz jurisprudência. O que acontece? Se você faz um acordo em mediação, ele é sigiloso. Você pode colocar cláusula de sigilo, de multa, e uma série de questões. Por quê? Porque se você tem um processo, ele é público, você perdeu, tá lá, olha, o fulano de tal perdeu, você copia e cola numa outra questão, olha, ele já perdeu, ali já foi condenado em tanto, eu também estou querendo isso, e aquilo vai numa roda, né, num crescendo. Na mediação, isso não há. Eu tenho um exemplo que eu vou dar na frente também, que é muito interessante, foi, assim, muito importante para uma grande empresa, uma grande empresa de telefonia. Então, não faz jurisprudência. Ele não obriga a reserva no balanço da empresa. Quando você tem ações na obrigação, você está em métodos alternativos, você não tem esse registro, você não tem essa obrigatoriedade. Então, você pode trabalhar
tranquilamente em relação a isso. Então, em relação ao processo judicial, você tem muitos ganhos, né? Muitas vantagens mesmo. Evidentemente que o processo judicial tem o seu momento, é adequado para determinadas questões que realmente a mediação não pode expor. A mediação é para direitos disponíveis. E o judiciário, ele atua em questões, às vezes, pessoas incapazes, né? Alguma questão de coercitiva, que aí o judiciário, só ele tem esse poder. Enfim, então vai ter sempre também o lugar do judiciário. Mas hoje a gente precisa tirar do colo do judiciário 100 milhões de processos. Passa aí, Márcia. Ou Mônica. Perdão. Agora eu vou dar aqui alguns exemplos. Onde é que aplica, né? Onde cabe a mediação? Ela cabe em qualquer momento do processo. Às vezes a pessoa diz assim, não cabe, no processo já acabou, está uma execução. Cabe numa execução. Você pode suspender uma execução, você pode fazer uma mediação e combinar de vender aquele bem diretamente, ombreando os dois. Por quê? Porque quando você tem uma dívida de 10 mil, por exemplo, e o bem é de 10 mil, você sabe que ele vai ser avaliado por menos de 10 mil, 8, 9, 8, vai sair no segundo leilão, porque todo mundo sabe que ele pode comprar no segundo por metade, para que ele vai comprar no primeiro? Então, essa dívida de 10, o bem é de 10, ele sai avaliado por 9, é vendido no segundo leilão por 4.500. Ele não cobre o crédito, a pessoa devedora ofereceu um bem que valia 10, mas não conseguiu se livrar da dívida de 10, continuou devendo. O outro que precisava de receber 10 não recebe também 10. Se você não tiver mais bem nenhum, está todo mundo ferrado, todo mundo perdeu. O outro que vai continuar com débito e o outro que não recebeu. Então, se você está numa mediação, você pode ir fazendo aquela venda direta, acompanhada, e o advogado do credor, ele realizou a venda, ele vai liberar aquela penhora e eles vão caminhar e há um ganha-ganha. Às vezes eu já tive uma mediação que eles ganharam, sobrou o troco, né? Então, essa é a possibilidade da mediação. Então, por isso ela cabe em todos os momentos do processo, no início, no meio e no fim. E às vezes você ganhou, mas ainda não levou. Ela também vai caber, porque você pode negociar como que aquela pessoa pode pagar e tudo mais. Então, ela na família, divórcios, alimentos, convivência, partilha, união estável, enfim, reconhecimento de união estável, divórcio, na família, todas elas, né? Na sucessão, herança, inventário, eu e Mônica fizemos um inventário agora, tem uns 3 meses, nós levamos 45 dias para fazer um inventário. E assim, era uma viúva com a filha do primeiro casamento, que achava que a viúva tinha gasto o FGTS do pai, e a gente foi descascando cada coisa. Esse FGTS, onde é que foi? Olha, foi comprado aqui, tá vendo? Esse dinheiro veio para cá e foi comprado essa sala que você está levando a metade. E esse dinheiro meu pai tinha um PGBL, não sei o quê, esse dinheiro aqui foi para fazer o tratamento dele no câncer nos Estados Unidos. E ela tinha tudo ali, e foi tirando aquilo ali, ela entendeu, ela concordou, ela fez a partilha, tirou do judiciário, foi para o cartório, em mais 45 dias o inventário estava liquidado e as duas de bem. Então, essa é a possibilidade da mediação. Civil, contratos, franquias, marcas e patentes, locações, gente, o céu é o limite. Mas eu queria trazer aqui uma indenização de um médico que foi assim, muito determinante. Era um médico, cirurgião plástico muito famoso, com 70 anos, e ele fez uma cirurgia de uma menina e o tratamento da enfermeira dele, ela deixou de fazer um procedimento que deveria ser feito e necrosou, e a menina perdeu os 2 seios. Bom, isso estava no judiciário há 4 anos, e o advogado dela foi transferido para um outro país e ele, então, passou para uma colega que era uma advogada que tinha conhecimento de mediação. Ela entrou lá no TJ, viu o nosso nome e fez contato, pedindo uma mediação, que ela falou, isso já está há 4 anos, já tem uma perícia em desfavor, mas mesmo assim o juiz não julga, isso vai levar mais uns 4 anos, se ele ficar protelando e peticionando, prorrogando, isso vai levar muito tempo. Bom, fui para a mediação, fiz contato com o advogado, não conseguia falar com o advogado, aí fui fazer diretamente o contato com o médico. E ele falou, olha, Ana, o que eu ganho com isso? Eu falei, doutor, o senhor pode ganhar muitas coisas, inclusive não ter mais processo. E aí ele ficou animado. Bom, marcamos a mediação, fomos fazer trabalhando lá,
E o que se construiu nessa mediação? Se construiu que ele ajudou a menina, ele pediu desculpas porque ele não tinha intenção, ele era uma pessoa renomada, que ele nunca tinha acontecido aquilo na vida dele, que todos nós estamos sujeitos a erros, não foi um erro diretamente dele, mas foi da enfermeira dele, e ele, como cirurgião, ele era responsável e ele ia assumir isso. Então, ele ajudou essa menina a encontrar um outro cirurgião, acompanhou essa cirurgia de reconstrução, ele indenizou em 10% a mais do que previa a jurisprudência. Para quê? Para ela desistir do processo. E assim foi feito. Esse acordo nosso foi feito sigiloso, ele pagou à vista, ela levaria muito tempo para receber isso, ele acompanhou ela com um grande nome também, que fez um preço também muito em conta, que ela ainda ficou com dinheiro. Eles são amigos até hoje, e ele me fala, Ana, agora eu durmo. Ele estava há 4 anos sem dormir, porque para ele, uma pessoa que é correta, isso é uma questão. Quando a pessoa não tem caráter, nem está aí. Mas para uma pessoa que tem, isso custa, vale. Né? E isso a mediação trouxe para ele, e para ela é um amigo que ela adquiriu. Então, a mediação, ela pode muitas coisas. Um segundo caso que eu quero trazer aqui é um pedreiro. Né? Um pedreiro tinha uma obra, ele foi contratado para fazer uma obra, já tinha recebido 120 mil, mas ele não concluiu a obra e não comprou o ar-condicionado, para o qual ele tinha recebido também o dinheiro, e ficou faltando 65 mil. A dívida dele com a família era de 65 mil. E o advogado falou, Ana, eu não sei se cabe mediação, porque ele não tem nada para eu entrar no judiciário. Não adianta eu entrar no judiciário, porque ele não tem nenhum bem para eu poder penhorar e ele pagar. Eu falei, mas é claro, a mediação vai trabalhar outras coisas. Bom, nós trouxemos ele para a mediação, a gente trabalhou com ele o nome dele, a moral dele, como que aquela família tinha... A gente começou a mediação perguntando como que ele chegou naquela família. Eu cheguei porque a dona Wanda, eu já fiz várias obras para ela, a dona Wanda, falei, bom, então a dona Wanda, ela avalizou o seu nome. A gente trabalhou nessa mediação só com o nome dele, com a ética dele, e o que ele poderia perder, porque ele não tinha bens, mas ele tinha ele era um arquiteto que fazia obras e dependia da RTA dele para estar liberado para fazer as obras. E o nome dele, eu falei, o quanto essa família depositou, mesmo você não cumprindo, ela continuava pagando. O que representa isso para você? Que valor que tem isso para você? Vocês não vão acreditar. A gente fez um acordo no dia 7 de janeiro e eles propuseram a ele pagar os 65 mil até o dia 31 de janeiro, e se não fosse isso, seriam em parcelas de 8 mil. E no dia 38 teria que pagar 8 mil. No dia 1º de fevereiro, me liga o pai da menina, porque ele não acreditava nesse acordo de maneira nenhuma, pois ele pagou os 65 mil e ele falou, eu não acredito nisso. Qual é o valor que trabalhou ali? O nome dele, a prosperidade dele naquele negócio, porque uma pessoa, quando fala mal de você, ela fala muito mais do que fala bem, né? O fato é esse. E aí ele pôde resgatar, e a família voltou a recomendar ele, porque ele tinha sido correto, porque problemas a gente tem. Agora eu pergunto, o judiciário, você pode isso? O juiz pode falar isso para ele? Não existe isso. Então, são as possibilidades que tem a mediação. Na área empresarial também, execução, conselhos, a gente já foi chamado para fazer mediação, um conselho de administração, empresas familiares, muitas, isso é todo dia, é uma coisa recorrente, RH, você tem muitas áreas numa empresa que você pode estar trabalhando a mediação. Então, você tem na organização, departamentos entre departamentos, gestores, você identificar, por exemplo, agora a gente acabou de ter um aluno que é da área trabalhista de uma empresa, e ele identificou qual era, assim, ele tinha um volume de ações trabalhistas, e eu falei, você sabe como é que é esse volume, como é que ele se comporta, é pulverizado, não é? E aí ele foi ver e tinha uma concentração de 30% numa determinada área. Eu falei, essa área está com problema. E o funcionário não entra contra a empresa, ele entra contra o gestor que não tratou bem ele. E aí foi feito um trabalho de mediação, de capacitação, de gestão de conflitos com esse gestor para justamente dizimar, porque é comum que você tenha um aqui pulverizado, mas se você tem 30%,
40%, 50% do volume de ações trabalhistas daquela área na empresa, então aquela área ela está com problema. E a mediação vem para ajudar nessa área. Um saque bem treinado, ele vai evitar a judicialização, ele vai evitar novas ações, né? Então, agora, a área condominial, então, nas organizações você tem o RH, você tem a área trabalhista, interno, saque. Na área condominial, você tem hoje, né, com a pandemia, a gente teve uma solicitação, assim, aumentou 400%, não foi, Mônica? De muita solicitação na área condominial. Por quê? Você não passava o dia na sua casa, você saía de manhã e chegava de noite. Então, você não sabia se o seu vizinho fazia barulho, se ele não fazia. Agora, na pandemia, você precisa de silêncio. Você, mesmo tendo a lei do silêncio, depois passou a conhecer os vizinhos, né, Ana? Para alguns, foi o momento de conhecer o vizinho que nunca soube que existia. Exatamente. Então, você precisa de silêncio para trabalhar. Você não sabia que tinha uma criança pulando na sua cabeça durante o dia. E esses acordos precisavam ser construídos. Mas eu tenho uma ação, eu tenho assim, um caso que eu acho muito interessante. Era um prédio de 10 andares na Lagoa e 10 moradores, um por andar. Então, tinha uma determinada moradora que o condomínio precisava fazer uma obra pela cobertura, e ela não concordava em fazer essa obra. Essa obra onerou a reforma do condomínio em R$150 mil. Só que os condôminos todos ficavam contra ela. Tudo que ela pedia, eu quero botar a minha cadeira de rodas motorizada na vaga. Não pode. Fazia assembleia e 9 pessoas votavam contra. Imagina uma pessoa com 80 anos, qual é a vida que essa pessoa vai ter nesse condomínio, nesse prédio? É preciso diálogo, é preciso conversa, é preciso mediação. Não vai ser o judiciário que vai mandar lá decidir, porque é muito maior do que isso. Você precisa de paz, você não precisa amargurada, a pessoa com cara feia, sabe? É muito ruim isso. E é um lugar que você vive. Não dá para você ficar trocando de apartamento toda hora. Vou vender aqui, compro ali, e você não tem a certeza de ter um vizinho bacana, de ter um síndico bacana, de ter, né, uma convivência bacana. Então, a mediação ela vem para trazer isso. Vamos embora, Mônica. E também nas escolas, né? Por incrível que pareça. Porque está aqui embaixo, eu não estou vendo. Sim. Nas escolas, por incrível que pareça, aliás, há muito tempo, né, que as escolas vêm sofrendo. Por quê? Pela questão de cobrança de mensalidades aos pais. Com essa lei que trouxe uma grande preocupação para os empresários, donos de escola, porque o pai ele começa o ano pagando a matrícula, paga mais um mês de fevereiro, e a lei protege ele, que ele não pague o ano inteiro, entendeu? E a escola se vira como? Para pagar todas as despesas daquele aluno na escola, gastando, comendo, limpando, e como é que fica, né? Se a lei está protegendo para o pai pagar só no final do ano, porque ele sabe que só no final do ano que a matrícula é renovada, aí chega no final do ano, ele tira o filho daquela escola, coloca em outra escola e a dívida ficou na escola passada, né? Então, os empresários, donos de escola, vêm sofrendo com essa lei já há bastante tempo. Então, a mediação veio para também compor acordos de cobrança, trazer um resgate à escola pelo quanto ela vem perdendo ao longo dos anos, tá? E não só isso, né? A escola é um local vivo, né? As pessoas são muito ativas, são muito vivas dentro de uma escola. Então, a gente tem muitos problemas também com a equipe docente, com a equipe discente, de problemas interrelacionais, né? Que a mediação ela vem justamente para desfazer nós. E a gente tem grandes possibilidades de resolver problemas dentro da escola sem precisar entrar no judiciário e desgastar aluno com isso. Imagina, você envolver um conflito de um professor com um aluno num judiciário onde o aluno é um jovem, né? Então, você, numa mediação, você preserva as partes. Você está ali
cuidando das partes, né? É muito mais fácil, muito mais rápido que o conflito se desfaça, e depois que acabe aquele conflito, as relações entre o professor e o aluno ela continuam permanecendo e não há mais aquele desprazer de dizer, nossa, nunca mais quero ver aquele professor ou nunca mais quero ver aquele aluno, né? Relações são resgatadas ao longo da mediação. Então, essa é a grande vantagem da mediação. Tá? Bom, isso mesmo. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a arbitragem. Tá? A arbitragem ela é uma carreira muito promissora atualmente. Por quê? Porque antigamente, né, não tanto tempo atrás, a arbitragem ela acontecia em causas de grandes valores, né? Hoje, a arbitragem ela está trazendo uma acessibilidade a pequenos e médios valores. E isso está diferenciando o nosso trabalho em termos de ajuda a essas empresas que precisam muito trabalhar esses conflitos de forma mais célere e menos custosa. Tá? Então, nós vamos falar um pouquinho da arbitragem, do que ela é também, sobre as características, os benefícios em relação ao judiciário e também a aplicação que a gente usa na arbitragem. Vamos passar também o nosso videozinho, tá? Que se não funcionar agora eu saio de novo. Tá? Clica aqui no cantinho embaixo, Mônica, vê se não, porque para mim não está aparecendo, abaixo do lado esquerdo. Aí, tem uma setinha aí, não tem? Não, aqui ele não está dando essa possibilidade. Então vê se dá um enter. Não tem problema, Ana, não tem problema. Eu já deixei preparado para share. Uhum. E vamos para ele. Ah, mulher prevenida, né? É mulher prevenida. Amigável de solução de conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis com a cooperação de um terceiro, denominado árbitro, especialista na matéria em discussão, de confiança e escolha das partes, cuja decisão tem força. Está passando para mim. Então, peraí, vou share de novo. Perdão. Arbitragem. PowerPoint. Share. Agora foi? Foi. Tá, ó, eu vou voltar um pouquinho, porque vocês força definitiva, arbitragem. A arbitragem é uma alternativa amigável de solução de conflitos que envolvam direitos patrimoniais disponíveis com a cooperação de um terceiro, denominado árbitro, especialista na matéria em discussão, de confiança e escolha das partes, cuja decisão tem força definitiva sem as formalidades do processo judicial tradicional. É fundamentada no consenso que se estabelece por oportunidade da contratação entre as partes por meio da inserção da cláusula compromissória. Essa cláusula é colocada no contrato firmado entre as partes para estabelecer que, em caso de conflitos, eles serão resolvidos pela arbitragem e não pela via judicial. Veja agora este exemplo. Dona Aurélia, dona de uma pequena padaria, fez um acordo com o senhor Vitório para que ele lhe entregasse farinha toda quinta e ela pagasse de 15 em 15 dias. Porém, o senhor Vitório está atrasando a entrega e o produto está chegando estragado. No contrato que foi assinado, há uma cláusula compromissória que diz que qualquer conflito que aconteça nesse contrato será dirimido por meio de arbitragem. A cláusula elege uma Câmara Brasileira de Mediação e Arbitragem Empresarial, CBMAI, para resolver o conflito. Por isso, Dona Aurélia foi até a Secretaria da Câmara para iniciar o procedimento. Para isso, ela preencheu o requerimento inicial explicando o conflito e pedindo a notificação da outra parte. Dona Aurélia também paga a taxa de registro do procedimento. Depois do requerimento inicial, o secretário de procedimentos envia a notificação para seu Vitório participar da arbitragem. Ele vai até o endereço indicado explicar como funciona o procedimento e convidar para a escolha dos árbitros. Dona Aurélia já havia indicado um árbitro e seu Vitório também escolhe o mesmo árbitro.
Então, o secretário de procedimento convida o árbitro para conduzir o procedimento da padaria. Após a aceitação do árbitro, há uma reunião inicial para assinatura do termo de arbitragem. Depois é marcada a sessão preliminar que tenta conciliar as partes. Seu Vitória e Dona Aurélia tentam conversar com a ajuda do árbitro, porém não chegam a nenhum acordo e pedem que o árbitro decida sobre a questão. O árbitro então marca uma nova sessão para escutar as testemunhas. Um funcionário de Dona Aurélia e um de Seu Vitório são chamados para serem ouvidos e contam sua versão dos fatos. O árbitro, então, tendo ouvido as testemunhas, marca uma última sessão para escutar as partes. Seu Vitório dá suas razões e Dona Aurélia conta ao árbitro a situação. O árbitro finaliza a sessão e marca um prazo de 30 dias para entregar a sentença. Depois de analisar as questões cuidadosamente, o árbitro toma sua decisão, emite uma sentença e entrega ao secretário de procedimentos. O secretário avisa as partes e entrega a sentença para Seu Vitória e Dona Aurélia, que ficam felizes em ter sua questão resolvida em pouco tempo e com agilidade. E pagam a taxa de administração e os honorários dos árbitros e finalizam a questão. Seu Vitória irá entregar uma nova farinha para Dona Aurélia de acordo com os pagamentos feitos e eles firmarão um novo contrato para combinar a entrega das novas remessas. Bom. A entrega com os pagamentos. Seu Vitória irá entregar. Vamos lá, vou voltar para a apresentação. Uma nova farinha para Dona Aurélia de acordo... Perdão. Bom, e aí esperamos que vocês tenham entendido um pouquinho a diferença entre a mediação e a arbitragem, né? Porque no caso da arbitragem, nós precisamos ter um árbitro para que a arbitragem aconteça. Não necessariamente ele tem que ser um advogado, tá? Ele pode ser ter uma outra profissão de graduação. Tá? É um meio alternativo e privado de solução de conflitos, né? E como a gente já falou, tanto quanto na mediação, ele se refere a direitos patrimoniais disponíveis, tá? Tanto um quanto o outro. A arbitragem ela é realizada pelo árbitro, né? Qual poderá ser um especialista na questão controvertida, e é ele que vai proferir a sentença. Tá? A arbitragem ela já foi regulamentada no Brasil pela Lei 9.307, de 96. E quais são os benefícios dela? Primeiro, solução com decisão de qualidade. Por que de qualidade? Porque são as partes envolvidas que estão decidindo sobre o acordo. Então, o acordo vai ser muito mais efetivo e vai trazer um ganha-ganha para as partes muito maior do que se eles estivessem com esse processo no judiciário, onde o juiz iria decidir como terceiro uma questão deles, onde eles ali estão tendo mais liberdade de poder solucionar isso de uma outra forma mais tranquila. Ela é segura, ela é rápida, ela é confidencial também, tudo que é tratado ali não sai dali. Tá? E é uma excelente alternativa ao judiciário pela rapidez, porque ela faz justamente essa agilização de processos. Inclusive, ela extingue o processo uma vez feito o acordo. Então, ela está ajudando muito o judiciário também, tanto quanto a mediação. E qual uma característica de benefício grande que a arbitragem tem? Não cabe recurso. Diferentemente dos processos judiciais, que entram recurso, e essa sua ação vai de 1 a 20 anos, e, de repente, você morre e a ação ainda não foi proletada, né? Aqui na arbitragem, ela não cabe recurso. Então, ela é possível de se construir um acordo ao longo desse processo, onde as partes estão definindo e arguindo e trazendo uma possibilidade de solução. Só complementando, Mônica, além da possibilidade do acordo na arbitragem, né, a decisão, você pode ter uma decisão, tem uma pesquisa que eu vi agora recentemente, 10% de um universo de 100 desistem no meio da arbitragem. 70% são acordos que são construídos na arbitragem e 20% efetivamente é uma decisão arbitral.
Porque eu acho assim que a pessoa fica pensando, bom, esse cara vai decidir, né? Tem um juiz lá que vai decidir. Se eu não fizer um acordo, ele vai decidir. Talvez isso leve as pessoas a decidirem. E a diferença de mediação e de arbitragem, a mediação você pode chegar a um acordo ou não. A arbitragem, você tem uma decisão. Tem a decisão, você chegando a um acordo ou não. O que é bacana é que ela tem um princípio ainda da autonomia das pessoas de escolher o árbitro. Isso é uma questão de construção. Eu vou ter um árbitro que é um engenheiro civil, por exemplo. É claro que um engenheiro civil vai decidir muito melhor do que um juiz de direito que não entenda nada de obra. Se for uma caso de obra, exatamente. Caso de obra. Então, você pode escolher de acordo com a sua área, né? Como a Mônica falou. Então, isso da sua necessidade. É a regra. Qual é a lei? Eu quero por equidade. Não quero por lei nenhuma, eu quero por equidade. Eu não quero por lei. Eu quero pela lei geral. Eu não quero pela lei específica, especial. Então, eles escolhem e aquilo vai ser o tempo que vai ser. Né? Eles escolhem o tempo também. Olha, eu quero que isso seja resolvido em 6 meses. Enfim, a gente vai até ver um pouquinho mais aqui. Isso. Mas, vamos lá, continua. E quais são os princípios que não há arbitragem? Né? Os 2 grandes princípios da arbitragem, um deles é a imparcialidade de livre convencimento do árbitro. Né? Nesse processo arbitral, as garantias concedidas às partes, elas são resfriadas, elas são arrefecidas quando há a litigância. Já num processo civil estatal, fica inviável disso acontecer. Né? Isso a lei é expressa e ela não dá essa liberdade de possibilidades. E também o princípio da igualdade, como a Ana se referiu anteriormente, que no processo arbitral as partes elas encontram essa situação equilibrada e elas escolhem, né, como vai acontecer esse litígio, de que forma ele vai ser solucionado. Já no processo estatal, ao contrário, é a mesma coisa, né? Não consegue, né? Porque não há o equilíbrio das partes, porque a regra não depende deles, a regra depende do judiciário, né? O processo não é voluntário, não depende deles, né? E eles são obrigados a seguir o que o judiciário manda. Né? Então, essa é a grande vantagem e o benefício de uma arbitragem. Tá? Além de outros que a Ana vai falar agora. É rapidez, né, celeridade na solução, como eu falei, você pode determinar o tempo, você tem uma arbitragem expedita, que ela dura 3 meses, e daí vai 6 meses, 1 ano, enfim. Para grandes casos, ela costuma, em média, 1 ano e 8 meses. Então, tem várias, a gente até colocou aqui, tem várias instituições que dão já uma média da sua resolução. Mas, enfim, tem a especialização, que eu já falei, da matéria, e a irrecorribilidade, quer dizer, você tem uma sentença, não cabe, não tem recursos e recursos e recursos que tem no judiciário, o que protela muito, posterga muito e amplia muito a duração do processo, do tempo do processo. E é uma informalidade, que você escolhe o árbitro que você quer, né? E aí também, como eu já falei, a matéria, se vai ser o direito, que direito vai ser aplicado ali, como que você quer que seja decidido aquilo ali. Então, é muito célere, é muito mais qualitativo e é confidencial. Tudo que for construído na arbitragem, o processo ele é público, mas a arbitragem ela não é pública, ela é confidencial. Tá? Isso, perfeito. Pode passar aí. Bom, e como eu já falei lá em cima, os valores da arbitragem, hoje, elas estão incidindo em pequenos e médios valores. Né? A Ana ela trouxe uns bons exemplos quando a gente vem atendendo essas empresas. Ana? Você tem ali a possibilidade de arbitragem, a gente tem algumas empresas que a gente já tem contrato na área de fornecimento, né? Digamos assim, vamos imaginar uma L'Oréal está num prédio ali, no centro, de 20 e poucos andares, ela contratou uma empresa de manutenção de ar-condicionado, um contrato de 1 milhão. Dá um problema com essa empresa, ela tem 2 questões, é uma relação continuada, porque é um fornecedor que ela já tem há 10 anos, digamos, mas ela precisa de resolver aquilo. Até um tempo atrás, ela só tinha o judiciário para resolver. Ela já tinha comprometido o budget dela, ela não tinha o que fazer mais, ela ia entrar no judiciário, ia levar 10 anos para resolver isso. Às vezes, a empresa já tinha até sumido,
Ela ganhou e a empresa já foi embora e acabou. Então, se ela está colocando o contrato de arbitragem, ela já minimiza. Eu quero uma arbitragem expedita para essas questões, que são questões simples, não são questões complexas de uma grande obra, de uma construção de uma hidrelétrica, enfim. É diferente. Então, a gente está trazendo isso como forma de agilidade, de acesso à justiça, à resolução em tempo curto, porque uma empresa não pode ficar esperando 10 anos, 12 anos. Não, Ana, ainda tem a questão, porque uma arbitragem expedita, ela pode ser resolvida num prazo de 3 meses. É um prazo que, se você for entrar no judiciário, você vai levar anos, né? Sofrendo, as partes sofrendo, você gastando dinheiro, entendeu? Caro, realmente, né? É incomparável as vantagens. Vamos lá. Aonde cabe, né, a arbitragem. Tem sido muito comum famílias já estarem deixando a arbitragem em testamento para resolução. Gente, partilha. As perdas financeiras são imensas. Eu já vi partilha começar com 20 milhões e acabar com 5. Né, perdido, aluguel que não, imóvel que não é alocado, dívidas de IPTU, de condomínio, enfim. É uma questão muito grande. Então, tem sido, na área de família, tem sido para partilha de bens do inventário, partilha de bens entre casal, enfim, isso tem sido muito, muito utilizado. Em contratos, de uma maneira geral, locações de imóveis, renovatória tem sido feita, muito, muito, muito utilizado. O quinto andar, todos os contratos do quinto andar é com arbitragem. Você não tem um contrato do quinto andar mais que não tenha isso. E direito empresarial de uma forma geral, né? Conflitos relativos a marcas e patentes, com fornecedores, consumidores, solução de sociedades, enfim, várias outras possibilidades. Bom, aí a Ana vai falar um pouquinho sobre a questão do que a gente trouxe, a gente conversou um pouquinho antes da gente vir fazer a palestra para vocês, e a Equilibre, que é a Câmara Privada, onde a Ana criou, e ela foi o filho da Ana, né? Ela vem se desenvolvendo com grandes alunos, participando como eu, que estou aqui super agradecida à Ana, né? Sou aluna da Ana, do curso da Equilíbrio, Informação, uma pessoa extremamente séria, que criou essa Câmara e tem ajudado tantos outros profissionais de todas as áreas que estão se encontrando com a mediação, que estão se encontrando com a arbitragem, que estão trazendo tanto bem-estar a tantas pessoas da sociedade. A gente só pode estar agradecido com isso, né? Então, a Ana, ela tem na Câmara um curso de formação que ela está sempre aceitando alunos que estão interessados em se desempenhar e se formar nessas áreas que são bem prósperas, né? Já tem cursos aí, como vocês estão vendo, que já tem para agosto, tem para setembro, tem para outubro, e eu e a Ana conversando, e resolvemos que seria uma grande oportunidade para qualquer um que esteja participando do Rotary ou membros da família do Rotary que quiserem ingressar nesses cursos, já terão, a princípio, 10% de desconto no curso. Tá? Então, fiquem... A gente tem algumas parcerias, né, Mônica? Assim, a Equilíbrio tem parceria com o Conima, então tem 10%, tem parceria com algumas entidades que a gente oferece esse desconto. Então, a gente conversando, eu e a Mônica, a gente está estendendo para o Rotary também, né, esse desconto, caso haja interesse de alguém aí que queira fazer o curso. Olha, o melhor aluno da turma 2 tinha 70 anos, tá? Uma amiga minha, a desembargadora Nancy Marfuns, ligou para mim e falou assim: Ana, você aceita pessoas de 70 anos? Eu falei: olha, se ela falar e pensar, é aqui o lugar dela. Então, o melhor aluno... E detalhe, Ana, detalhe, tanto a mediação quanto a arbitragem não necessita de ser advogado. Né? Você verdade, pode ser engenheiro, psicólogo, qualquer profissão, dentista, né? Qualquer profissão, ela está apta a fazer esse curso de formação e trabalhar com a mediação em prol das pessoas, do ser humano. Então, eu acho bem bacana oferecer isso. Tá? Gente, e para finalizar, perguntas e dúvidas abertas a todos. Tira a apresentação aí, Mônica. Tá. Bota outra, passa outra, isso. O contato da gente está aí embaixo, não está dando para ver, hein, Mônica? Não.
Deu? Não está embaixo, mas a gente manda Você mandou para o Robert, né? Aqui, ó, mandei para o Robert. Está dando para ver agora? Agora está, aqui, agora ó. está. Agora tá o contato aqui embaixo. Tá bom. Gostaria de fazer uma pergunta. Vamos lá. Posso fazer? Lá. Pode. Então, vamos lá. Primeiramente, eu gostaria de parabenizar a doutora Mônica, a doutora Ana, pela brilhante e didática, não uma palestra, a gente tem falado muito mais em resenha, não só no audiovisual, mas na exposição que vocês fizeram. Então, parabéns e obrigado aí pelo banho de informação nessa área. Mas eu queria fazer, assim, 2 perguntas, e aí vocês definem para onde cada uma pode responder. Eu gostaria de saber, bem de uma forma percentual, em valores financeiros, em média, percentualmente, em relação a um processo judicial, enquanto a mediação e a arbitragem você tem uma economia. Porque eu acho que isso é uma coisa muito importante para a gente ter, pelo menos, uma média. Porque a gente sabe que ingressar no judiciário tem as custas judiciais, tem as custas dos honorários, dependendo se for ou não sucumbência, e é importante a gente ter essa noção. Essa é a primeira. E a segunda é o seguinte: eu, como executivo de algumas empresas que fui, utilizei da Câmara de Arbitragem em São Paulo para a resolução de alguns conflitos na área de energia. Mas uma coisa que eu senti é que, obviamente, era um valor muito alto. E, realmente, as câmaras ainda, pelo menos onde eu estive, ainda os valores também são valores bem altos, até porque os árbitros que foram nessas câmaras são profissionais dentro da área da engenharia, na área elétrica, na área de infraestrutura, extremamente renomados, e que, obviamente, os honorários deles são honorários poderosíssimos. Aí eu gostaria de saber o seguinte: com essa progressão, há uma tendência ainda, porque eu estou falando de uma empresa de médio porte para cima com faturamento de mais de 100 milhões por ano. Mas a gente sentiu que você pagar lá 200, 300 mil para dar entrada, depois cotas maiores, como é que é isso para o pequeno e o médio? Porque, no final, o bolso ainda sente e ainda não há da população um conhecimento muito grande, que eu tenho certeza absoluta que isso vai esvaziar muito o judiciário e vai ser muito mais rápido e veloz nas resoluções de conflitos, não só empresariais, mas também condominiais, como vocês informaram, de família, principalmente nas empresas familiares, e era uma empresa familiar onde eu fui executivo. Então, ficam essas 2 questões aí. Deixa eu responder aqui. A gente ainda não tem um número, né, nesse comparativo, a gente está fazendo até um estudo sobre isso, mas o que eu posso te dizer é o seguinte: nós temos judiciários variados. Em São Paulo, são 10% para você entrar no judiciário de São Paulo. No Rio de Janeiro, são 2%. Se você olhar isso, a gente está trabalhando... Ih, caramba, eu caí? Não, você está aí, Ana. É porque alguma coisa mudou aqui. Então, se você olhar, são diferenças, né, grandes no país de uma forma geral. Mas, assim, o custo, a vantagem, o custo, às vezes, não difere muito. A arbitragem, você tem razão. A arbitragem, outro dia eu fiz uma simulação numa câmara aí, de 300 mil, e ela me deu 300 mil para resolver. Então, ela está me dizendo o seguinte: não me interessa fazer arbitragem de 300 mil, você vai para outro lugar. Porque, evidentemente, que alguém não vai gastar 300 mil para resolver um problema de 300 mil. Eu posso gastar 10%, 15%, até 20%, mas 100% jamais. Então, aí a gente começou a trabalhar em 2019 nesse nicho. Eu e o Adolfo Braga Neto, que é do Instituto IMAB, tem 28 anos de história na arbitragem, ele participou ativamente desse movimento, e ele é nosso parceiro, nosso mestre, inclusive, nessa empreitada com a Equilíbrio. Inclusive, então, trabalha e é de São Paulo, né? E ele é de São Paulo. Então, os nossos acordos estão em conjunto, IMAB e Equilíbrio. Então, ele vem trazendo, e a gente tem uma preocupação na formação. Então, a gente trouxe, como eu falei no início, né? A gente vai formar pessoas e vai trabalhar na resolução de conflitos. Então, o Equilíbrio começou formando mediadores, e a gente tem critérios. A gente diz: se você quer um certificado, não é aqui, procure outro lugar.
porque a gente tem muitos critérios para você vai ter que ler, você vai ter que ter trabalho, é muita coisa. A pessoa sai realmente bem informada. E na arbitragem não é diferente. O Adolfo, ele é extremamente exigente. E ele, assim, se você não entregar os relatórios, são dinâmicas, são exercícios, porque ele forma uma pessoa para ser um árbitro. E desse grupo, estuda, é um aprendizado constante, uma supervisão constante dele. Então, a ideia é a gente oferecer ao mercado a possibilidade de resolução de conflitos diferente. A gente já está fazendo isso, já está oferecendo, já estamos oferecendo arbitragem para as pessoas. E aí... é nesse nicho que você citou. Você tem uma coisa de 1 milhão, você tem uma questão de 1,5 milhão. Tem câmaras que não aceitam nada menos de 7 milhões. Acima de 7 milhões, ela pega. Menos, eu estou dizendo, dá para a gente. Manda para cá, porque a gente vai cobrar 10%, vai cobrar 15%. A gente tem uma tabela muito boa, que depois a gente pode até mandar para vocês, porque ela é bem menor. Acessível. É acessível, é razoável, porque ela está trabalhando nesse nicho. É claro que as grandes câmaras, elas estão envolvidas com coisas muito complexas, muito sofisticadas, que envolvem uma série de coisas que, evidentemente, demanda tempo, horas e tudo, e acaba ficando muito caro. Mas o Instituto, ele é muito bom, ele traz solução, porque hoje, se você precisa de decisão, você só tem o judiciário, agora você tem arbitragem. E antes, você com valores pequenos, você não tinha arbitragem para valores pequenos. Você tinha que ficar no judiciário, e isso demanda muito tempo. A mediação ela é um pouco menos custosa que a arbitragem, ela é possível, e você vai ganhar, na verdade, comparando a um processo, recursos, perícias, porque você evita isso. Se você constrói uma solução, você está evitando perícia, você está evitando uma série de outras coisas, e recurso daqui, recurso dali, enfim, é uma coisa interminável. Então, no final das contas, você tem qualidade, você decide, você tem solução ali que atende. Eu tive um caso de marcas e patentes, rapidamente, em que a pessoa queria, ela era uma colidência de marca. Vocês sabem que colidência de marca é uma coisa subjetiva, não é? Se você não está usando a marca da Coca-Cola, então eu estou usando alguma coisa que lembre a Coca-Cola, vai ser julgado para saber se eu estou infringindo e há uma colidência. Então, você tem um tempo no INPI de 2 anos para julgar isso, você tem uma série... Às vezes, a pessoa compondo numa mediação, você combina com outros de não usar aquele elemento gráfico que você acha que colide com a sua marca. Você tem 1000 possibilidades que sai muito mais barato, que sai muito mais rápido, né? Então, é isso. Tá bom, olha, muito obrigado. Depois você diz quanto é que é o desconto do seu curso aí para a gente. 10% para o Rotary. Quer dar uma chorada? Bota mais um percentual aqui, a galera está precisando de uma porra. Vou fazer uma pergunta. Obrigado, parabéns, meninas, doutoras. Obrigada, Robert. Senhor presidente. Teu microfone está fechado, Marcos. Abriu. Mônica, Ana, você não tem nem o que dizer. Vocês duas, eu só fico triste por uma coisa. As minhas perguntas vocês já responderam antes de eu perguntar. Aí é covardia. Mas, olha, vocês estão de parabéns, foi assim, muito enriquecedor isso, abriu, pelo menos no meu caso, assim, a visão, a mente para muita coisa que realmente eu até desconhecia. Como eu falei anteriormente, vocês já me responderam antes de eu perguntar. Então, esse nível de palestra foi maravilhoso. Eu passo a palavra ao Luciano Lonardelli, se alguém tem mais alguma pergunta. A NR Eventos está querendo falar. É a Norma. Por favor, vamos para a Norma. Queria fazer uma pergunta. Caso a ação já tenha sido iniciada, pode-se ainda recorrer à mediação? Pode. A qualquer momento. Fase. Qualquer fase. E aí, como é que é, Mônica? Essa é a vantagem da mediação. A qualquer momento, você, numa fase de ação, você pode... Até em execução. Entendi. Então, esses meios alternativos, mediação, arbitragem, conciliação, ele ajuda também a desafogar, né, o judiciário. Muito. Tá bom, era isso. Obrigada, parabéns. Você pode suspender o processo, você pede para a mediação, você suspende o processo, vai para a mediação, resolve, e depois você pode homologar no judiciário aquilo ali já como uma decisão de vocês. Isso.
Essa é a grande vantagem da mediação. Tá ótimo. Obrigada, meninas. Muito bom. Eu acho que tem um Carlos Monjardim, não é isso, Luciano? É o Carlos Monjardim. Só abrir teu microfone aí, Carlos. Isso. Pode ir. Meu presidente, companheiros, eu quero, em primeiro lugar, parabenizar quem teve essa ideia feliz de convidar essas duas profissionais extremamente carismáticas e que, além do carisma e da simpatia, demonstram uma segurança profissional, um trabalho fantástico na mediação e arbitragem, que é uma novidade que está se aprimorando no Brasil. E depois eu vou querer conversar com as duas para nós fazermos uma parceria com o Serviço de Proteção ao Crédito. Ótimo. Estamos aí. Muito obrigada. Obrigada, Carlos. Tá ótimo, então. Mais alguma pergunta? Alguém para perguntar? Não, ninguém. Acho que foi a última com o Carlos Monjardim. A palavra Fernando quer falar. Opa, Fernando. Então vamos, companheiro. Fernando, a palavra é sua. Tá mudo, tá no mute. Tem que tirar o microfone, Fernando. Tá sem som. Tá sem som, Fernando. É Fernando ou Fernanda? Fernando Vieira. É Fernando. Isso. Agora sim. Agora sim? Opa. Tá. Em primeiro lugar, eu quero parabenizar a Ana e a Mônica pela bela palestra. Informar para vocês, não sei se vocês sabem, que a Associação Comercial do Rio de Janeiro tem uma Câmara de Mediação e Arbitragem já há alguns anos, que foram abertas na época pelo ministro Fux e pela Ellen Grace, ministra. E funciona muito bem, tem um andar inteiro lá, é um concorrente de vocês. A CBMA. Da CBMA. É colega. Tá? E, pelo que eu sei, realmente isso tira um peso do judiciário muito grande e um facilitador imenso para os empresários. Tá? E vocês estão de parabéns, vocês têm bastante conhecimento, pelo que eu conheço do CBMA, e acho que todos os nossos companheiros aí que querem fazer este curso, que vale a pena, principalmente pelo desconto que vocês vão dar. Muito obrigada. Eu tive um professor de lá, o Moreira Leite, viu? O Moreira Leite foi meu professor de negociação. Antes de eu ir para a Harvard, ele me deu aula. E estive com ele segunda-feira, porque foi a presidência, né, a nomeação do novo presidente. E aí eu estive lá, que eu sou diretor da Associação Comercial já há alguns anos. 30 anos só. Tá? Ele sabe muito de negociação, nossa. Então, além do Moreira Leite, o que vocês precisarem, lá da associação, muito obrigada. A gente agradece muito. Muito obrigada, de coração. E estamos à disposição também aí para vocês que precisar. Tá bom. Parabéns, Ana, e parabéns, Mônica. Obrigada. Obrigado, presidente. Tá ótimo. Obrigado, então, a todos os companheiros. Olha, vocês duas foram, assim, enriquecedoras. Graças a Deus, temos a sorte de ter a Mônica aqui como companheira e trazer a Ana aqui para nos iluminar com esse tema aí, que é tão abrangente, né? Possível futura rotariana. Isso! Vamos começar. Ela já vendeu para mim outra. Você já viu, né? Você já viu, né? Vai ser uma grande aquisição para a gente. Não muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Eu passo a palavra ao nosso companheiro Luciano Lunardelli. Eu só queria complementar aqui que a Mônica disse que ela começou a tá fazendo a fase de prática, né, informação. Só que a Mônica é tão boa que eu levei ela para mediação privada já comigo. Eu falei, não, eu vou botar porque você está tão boa e ela está dando show nas mediações privadas que o cliente já pede ela para fazer a mediação seguinte.
É Que só para bom. vocês saberem o que vocês têm aí, hein? Eu não ia falar nada, mas Tá ontem, ótimo. segunda-feira, a cliente escolheu, nós fazemos uma mediação de família, e a cliente escolheu, eu e a Mônica fazemos a mediação dela, do inventário dela. Olha só, olha o compromisso, Que a bom que a responsabilidade. gente pode ajudar, né? Que bom. Companheiro presidente, eu gostaria apenas, na qualidade É. de diretor de palestra, junto com Fernando Vieira e com Hélio Copa e Monjardim, nesse momento, solicitar a você que encaminhe a nossas queridas palestrantes o certificado de participação do Rotary Clube de Ipanema, para, em seguida, ser levada a palavra ao nosso protocolo. Então, por favor, solicite aí ao nosso querido Antônio e faça chegar virtualmente a ela os 2 certificados. Isso. Muito obrigado, Robert. Antônio, então, é o certificado de participação de vocês duas. Eu peço ao Antônio que coloque virtualmente para que vocês tenham esse certificado com muito carinho de nossa parte. Vocês deram essa palestra para a gente. Meu muito obrigado. Vai o certificado para vocês duas, né, da participação dessa palestra aqui tão enriquecedora. Tá bom? E passo a palavra ao nosso companheiro Luciano Lunardelli. Obrigado, presidente Marcos Araújo. Realmente foi uma noite brilhante, uma noite gostosa de um bate-papo, e vocês demonstraram muito conhecimento, muito importante. Eu gostaria, então, de agradecer a todos os companheiros e companheiras que prestigiaram essa reunião, né, aos nossos convidados e visitantes. Nós chegamos a um número de quase 32 pessoas. Eu acho que numa noite de quinta-feira fria como essa, a gente teve um número bastante razoável de companheiros, convidados e visitantes. Gostaria de nominar a presença do João Roberto Caiuca, que é marido da nossa palestrante Ana Maria. Muito obrigado pela sua presença. A Patrícia Pascarelli, também convidada da Cristina Madruga. Ao nosso companheiro Silvio Chiapacazzi, do Rotary Clube Rio de Janeiro, Campo Grande, muito obrigado. Ao Carlos Evaristo Silva, também do Rotary Clube Rio de Janeiro, Porto Maravilha, que constantemente está prestigiando as nossas reuniões. Maria Fernanda Prati, a Cláudia Kelab, a Evelyn Góes, a Andréia Góes, o Cláudio Dantas, João Pedro, nossa companheira Neide Brilho, também muito obrigado pela presença, a Dirceia Moreira, a senhora Vera e Fernanda Tinoco. A senhora Vera é mãe da Mônica Tinoco e a Fernanda é irmã da Mônica. Então, muito obrigado pelas presenças. A senhora tenha uma boa noite. A Ludmila Milito, também do Cachorreiros da Paz, prestigiando a nossa reunião, e a Jennifer. Então, a todos uma boa noite, um bom descanso. Eu retorno a palavra ao nosso presidente para o encerramento. Companheiros, muito obrigado pela presença de vocês. Eu queria também fazer um comunicado para a próxima palestra da semana que vem, que o tema é violência doméstica, com a doutora Flávia Machado. Tá, eu ia pedir o Antônio, ele já colocou, e conto com a participação de vocês, que também é um tema muito abrangente nesse tempo de pandemia, né? E experiências vividas aí, que pessoas têm passado esses problemas, esses conflitos domésticos, que têm sido muito intensos. E semana que vem também é um tema muito, muito interessante para a gente assistir, né? Vamos ver se a gente consegue participar, ter esse número tão expressivo que compareceu hoje. Meu muito obrigado aos companheiros, às companheiras. Mônica, Ana, muito obrigado por essa palestra tão semana, tá bom? Uma boa noite a vocês, fiquem com Deus, bom descanso e contamos para a semana que vem com a doutora Flávia Machado para esse tema que é também tão abrangente, tá? Uma boa noite a todos. Obrigada, uma boa Obrigada noite para todos. Pode abrir os microfones. Obrigada, aí. Ana.
Ô, Mônica Tinoco, fala que vinho maravilhoso nessa taça poderosa você está bebendo aí. Isso é água. Olha, você está sendo assim, falei assim, gente, a Mônica está linda, está charmosa e ainda está com olha ali a Ana também. Eles são poderosos até virtual. Na vez passada estava o seu filho, hoje está minha filha na palestra, Jennifer. Que legal. O João veio para cá. Obrigada, mãezinha. E água mineral. O noite